Amém, amém. Boa noite, amados. Graça e paz. Amém. Você está animado? Muito animado? Amém. Então você pode dar um amém mais forte. Você pode ficar de pé. Aleluia. Você pode levantar suas mãos assim e dizer amém. Mais forte, diga amém, Jesus. Aleluia. Diga assim, Pai, no nome de Jesus, eu já estou submetendo meu espírito, minha alma e meu corpo ao teu Santo Espírito. Eu te apresento nessa noite todo o meu ser como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque eu quero nesta noite conhecer mais de ti, conhecer mais da fé. Eu quero nessa noite conhecer mais acerca da sua bondade e do seu grande amor e da sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável. Pode assentar no seu lugar em nome de Jesus. Amém? Deus é bom, queridos. Eu sempre brinco quando eu venho aqui e digo o seguinte: eu conheço o pastor Rogério desde quando ele era desse tamanho. Mas sempre foi uma grande bênção, amém? Aleluia! Mas a verdade eu conheço já há um bom tempo, acho que bem aí umas 3 décadas, né? Eu acho que tinha o quê? Uns 15 anos na época, menos, né? Tinha mais. Então já o conheço já há um bom tempo e graças a Deus a gente nesse tempo todo a gente tem desfrutado assim de uma amizade muito grande, sempre compartilhando da mesma fé, do mesmo amor, da mesma esperança, amém? E eu fico muito feliz por estar sempre vindo aqui e compartilhar com essa tão linda igreja da palavra de Deus. Amém, queridos? Aleluia! Bom, por estar em uma igreja cujo nome é a Igreja Batista Caminho da Fé, eu acho que eu não posso falar acerca de outra coisa a não ser de fé. Tem que estar em linha, né? Verdade ou não? Amém? Então nós vamos falar um pouquinho acerca de rompendo em fé. Diga, rompendo em fé. Esse é o título da mensagem, rompendo em fé. Amém. Tenha calma que nós vamos chegar num bom lugar. Tá bom? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Certamente muitos daqui ouvem continuamente essa frase, saindo da boca de pessoas nascidas de novo e da boca até mesmo de pessoas que não têm nenhuma aliança com Deus. Ou seja, pessoas que ainda não nasceram de novo. Elas estão passando por um período de luta, de dificuldade, de provação. E sempre que você pergunta, como você está? Diz, olha, eu estou rompendo em fé. Então essa é uma das frases que corriqueiramente a gente ouve por aí. Tanto no meio cristão quanto no meio secular. Mas tem uma outra frase também que é, está amarrada em nome de Jesus. Já ouviu essa? Está amarrada em nome de Jesus. Mas tem uma terceira frase que é, o sangue de Jesus tem poder. Já ouviram essa? Já... A menina disse ali que já falou muito. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem nada de errado com essas 3 frases. Se a gente for analisar biblicamente, todas as 3 estão corretas. Ou seja, existe base bíblica para todas essas 3 frases. Amém? Rompendo em fé, por exemplo, a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Amém? O poder do sangue de Jesus. Lá em Apocalipse está dito que os vencedores venceram pelo testemunho da palavra e pelo poder do sangue. Amém? E o está amarrado em nome de Jesus? Também tem base bíblica. Se você ler lá em João 14, no verso 13, está dito que tudo aquilo que nós amarrarmos o nome de Jesus, vai ser feito pelo Pai que está no céu. Ou seja, toda a ordem que dermos nesse mundo natural, amém? Usando o nome de Jesus, vai acontecer, porque é Jesus mesmo que disse, tudo quanto determinardes em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Mas só que a gente depara com uma outra realidade. Embora sejam frases de cunho bíblico, amém? Usada corriqueiramente por muitas pessoas, o resultado, no entanto, dessas frases,
tem sido bem pequeno diante das pessoas e das situações que elas estão vivendo. Concordam comigo? A pessoa diz assim, estou rompendo em fé. Mas olha, você olha para a vida dela, ela não está rompendo em nada. Ela não está rompendo na saúde, não está rompendo nas finanças, não está rompendo no casamento. Ela não está rompendo em nada. Na vida cristã não está rompendo. Ela vê dificuldade para vir para os cultos da igreja. Ela não consegue participar em nada que se acontece aqui. Vocês concordam comigo? Mas se você perguntar, não, estou rompendo. Mas está rompendo como? Aí ele pergunta, como que está rompendo? Se não há mudança na vida, se não há, de fato, um rompimento na vida dela, você observa que não há rompimento na vida dela. A mesma coisa está amarrada em nome de Jesus. Ou seja, todas as vezes que você contempla tais pessoas, você vai ver que a vida dela está uma bagunça. O inimigo está fazendo ciranda na vida dela. Está bagunçando a saúde, bagunçando a família, bagunçando as finanças. Ou seja, o diabo está livre e completamente solto na vida dela, embora ela esteja falando continuamente, está amarrado em nome de Jesus. Mas não tem nada amarrado. Falando do sangue de Jesus, não é muito diferente. A pessoa, não, o sangue de Jesus tem poder. Mas olha, ela tem medo até da barata, né? Não precisa nem ser do coronavírus. Né? Falou, coronavírus está ali, então deixa eu passar para cá. Né? Agora, se tiver uma barata, é a mesma coisa. Então, quer dizer, onde é que está o poder do sangue de Jesus? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Ou seja, mas já de imediato eu quero dizer para você uma coisa, que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, amém? E Deus quer sim olhar para você e olhar para mim, e Deus quer nos ver rompendo em fé, amém? Ou seja, Deus não quer que essas frases sejam frases simplesmente soltas no ar, ou frases de efeito emocional, amém? Vocês estão aqui ou foram para casa? Amém? Você precisa entender isso, tá bom? São frases bonitas, tem base bíblica? Tem, mas além de serem bonitas e terem base bíblicas, elas de fato precisam estar funcionando na nossa vida. Amém ou não? Amém? Então vamos lá, rompendo em fé. Qual é o propósito meu nessa noite, querido? É mostrar para você que Deus nos equipou para vivermos de fato uma vida de rompimento em fé. Amém? Aleluia! Deus nos preparou, nos equipou, nos chamou, nos predestinou exatamente para sermos o que? Diga, vencedores. Deus não criou, não predestinou ninguém para uma vida de fracasso. Mas a gente precisa estar atento com as coisas que estão acontecendo. Amém? E não aceitar que o inimigo ele vem então cirandar na nossa vida e a gente viver de uma forma iludida, né? Pensando que está tudo bem, quando de fato não está nada bem, quando de fato tudo poderia estar indo muito bem. Você entendeu isso? Ou seja, Deus quer que de fato tudo vá muito bem na nossa vida. Esse é o desejo de Deus. Então Deus ele teve todo o cuidado. Deixa eu olhar para você e dizer para você uma coisa muito séria. Deus não foi pego de surpresa quando você nasceu. Se você ler o Salmo 139, você vai ver que Deus programou tudo, meu irmão. Desde o dia que você foi concebido no ventre da sua mãe, até o dia em que os seus olhos fecharem aqui nessa terra. Nenhuma das pessoas que aqui estão, independentemente da idade que tenha, da família onde tenha nascido, da cidade, estado ou nação, Deus foi pego de surpresa quando você nasceu. Amém? Não existe a mínima possibilidade. O homem foi criado por Deus à imagem e semelhança de Deus. Foi Deus que te fez. Amém? Então Deus sabe de todas as coisas a teu respeito. E por isso mesmo, então, Deus, Ele projetou você para uma vida de sucesso. Diga, Deus me projetou para uma vida de sucesso. Então vamos lá na Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 26. Vocês amam a Bíblia? Amém. Glória a Deus. Então vocês vão ter paciência, vão abrir a Bíblia, vão ler, vão entender. Amém? Tá bom? E eu tenho certeza que essa palavra, ela vai salvar a sua alma.
Amém? Então abra o teu coração, acolha com mansidão no seu coração, porque a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Amém, amados? Gênesis capítulo 1, verso 26. Pode projetar lá. Disse Deus. Quem disse? Diga Deus. O que Deus disse? 2 pontos, olha lá. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Olha, isso deve fazer toda a diferença na nossa vida. Não fomos criados à imagem de qualquer coisa, mas fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Agora você precisa entender que essa palavra imagem e semelhança é a mesma coisa. Quando você olha no espelho, você não vê a mim, você não vê o pastor Rogério, você vê exatamente você. Amém? Quando você lê Romanos capítulo 8, verso 29, quando Deus olha do céu para a terra, Deus não vê o pastor Rogério, Deus não vê o pastor Cláudio, Deus vê Jesus na vida deles. Amém? Aleluia. Está certo que o pecado bagunçou a vida do homem. Em virtude do pecado, o homem caiu da graça de Deus, ficou separado de Deus. Mas nós precisamos entender que Cristo, ele veio. Diga, Cristo veio. E por meio do sacrifício dele na cruz, aquilo que o pecado roubou, aquilo que o pecado bagunçou, aquilo que o pecado destruiu, em Cristo foi reconstruído em nós. Amém? Então a imagem e semelhança de Deus, ela foi restaurada na minha vida e na sua vida, quando nós nascemos de novo. Você não ficou feliz com isso? Eu vou repetir. Quando você nasceu de novo, entenda, quantos aqui já nasceram de novo? Você sabe o que é nascer de novo? Tem plena certeza disso? Amém. Então, quando você nasceu de novo, aquilo que foi perdido na queda, foi restaurado na sua vida, quando você nasceu de novo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele chama a atenção, quando ele escreve aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo de número 5, dizendo, olha, se você conheceu alguém antes na carne, agora já não é mais assim. Ou seja, se eu conheci o pastor Cláudio antes dele nascer de novo, agora eu devo olhar para ele, já não olhar para ele mais como homem de antes, mas devo olhar para ele como homem de agora. Gente, olha, você tem, eu e você, nós precisamos andar com o pé no pescoço do diabo, e não o diabo com o pé no nosso pescoço. A obra de redenção foi algo glorioso, algo tremendo, algo que não dá para ser banalizado. Por isso Paulo escreve dizendo, se conheceu alguém antes do novo nascimento, agora já não deve conhecê-lo mais assim, ou vê-lo assim, como o via antes de nascer de novo. Como é que deve ser visto? Segundo aos Coríntios capítulo 5, verso 17, como alguém que está em Cristo, e por estar em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia. Então no novo nascimento, querido, nós não trouxemos para essa nova criação nada, absolutamente nada da antiga criação. Deus teve cuidado de em Cristo Jesus fazer tudo novo em nossa vida. Amém? Você está entendendo? Você está entendendo mesmo? Ah, pastor, mas meu irmão, não tem mais. Não tem mais. Ou a gente fica com a Bíblia, ou a gente fica com os nossos pensamentos. Ou a gente anda à luz da palavra de Deus, ou a gente anda à luz daquilo que os homens que não têm aliança com Deus dizem. Ah, porque não é bem assim, não é isso que Jesus queria dizer. Bom, se não é isso que Jesus queria dizer, não é isso que Paulo queria dizer, se não é isso que Deus queria dizer, então o que é que Deus queria dizer? Vocês estão entendendo isso? Então, primeiro ponto, para uma vida de rompimento em fé, não é o entendimento, porque às vezes o entendimento até chega, mas é o aceitar a verdade. Existe uma diferença entre entender e aceitar.
A pessoa pode facilmente entender, mas ela pode não aceitar. Então não é simplesmente entender, mas mais do que entender, é aceitar a verdade de que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que quando Deus olha do céu para a terra, Deus nos vê exatamente como seu Filho Jesus. 1 de João capítulo 4, versículo 17. Põe lá, querido. 1 de João capítulo 4, verso 17. Acho que vai demorar um pouquinho. Deixa eu dizer para você, em 1 de João capítulo 4, está ali, ó. Nisto é perfeito amor para conosco. Amor de quem? Diga, amor de Deus. Você entende que Deus te ama? Você aceita o amor de Deus, a sua integralidade? Meu irmão, Deus ele te ama e Ele ama a mim por completo. Deus não ama só o meu espírito, ou só a minha alma, ou só o meu corpo. Deus me ama exatamente nas 3 dimensões: espírito, alma e corpo. Amém? Deus me ama como eu sou, embora Ele queira que eu esteja sempre melhorando. Deus nos aceita como a gente vem, mas Deus espera que no decorrer do tempo a gente cresça, a gente cresça, a gente cresça, a gente cresça. Por isso que a palavra de Deus diz que é de glória em glória que somos transformados à imagem de Cristo. Aleluia! Então 1 de João 4,17, olha lá. Nisso é perfeito amor para comigo e para com você, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Qual é o dia do juízo? É aquele dia, meu irmão, que o diabo parece que ganhou a parada. Você está entendendo? É aquele dia que parece que o inimigo venceu. É aquele dia que é o dia mau. O juízo veio. Agora você precisa entender que o juízo de Deus na vida de um crente é sempre para bem, nunca para mal. Deus não está ali na esquina esperando você passar e quebrar a tua perna, porque de repente você tem errado em alguma coisa. Deus não está ali, meu irmão, te observando lá do céu com aqueles olhos desse tamanho, com um chicote na mão, esperando você dar um tropeção para Ele cortar a tua cabeça. Não, Deus está olhando lá do céu e está dizendo: vai, meu filho, eu estou contigo, vai, meu filho, eu estou contigo, confia no meu amor, confia no meu amor, confia no meu amor, confia. Ah, pai, mas eu errei, mas levanta, levanta e continue caminhando, levanta, continue caminhando. Aleluia! Olha para quem do teu lado e diga assim: eu estou em construção. Querido, se Deus tem paciência comigo, eu tenho que ter paciência com o meu irmão. Amém? E depois o juízo, a misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. Por que eu estou dizendo isso? Porque é incrível como é que acontece ainda hoje. Pessoas que estão dentro da igreja, que ainda não acreditam plenamente no amor de Deus. Mas você precisa entender que você é fruto exatamente dessa obra de amor. Vocês estão entendendo isso? Amém? Então nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por que dia do juízo? Eu vou voltar a dizer. Porque, meu irmão, quando a trombeta tocar e o arrebatamento acontecer, quem foi, foi. Quem não foi, não tem chance mais não. Vai ficar aí para o período da grande tribulação e de repente no milênio, depois da grande tribulação, vai conseguir alguma coisa. Mas com relação a mim e a você, se permanecermos firmes e fiéis à palavra, meu irmão, o diabo já perdeu. Amém? Aleluia, o diabo já perdeu. Diga graças a Deus. Então olha para quem está ao teu lado e diz: o teu futuro está garantido. O teu futuro é certo. Se o diabo vier te condenando, meu irmão, mostre para ele o futuro dele. E diga: diabo, eu não. Eu fui feito uma nova criatura, eu sou salvo em Cristo Jesus. O amor de Deus está em mim, conforme está em Romanos capítulo 5, verso 5, derramado no meu coração, e eu ando e me envolvo nesse amor. Aleluia. Isso é romper em fé, querido. Então nisso é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Por quê? Qual Ele é, ou seja, igual Jesus Cristo é, somos nós esse mundo. Aí nessa hora acontece um travamento, né? Nos sentimentos, nas emoções, é isso?
E aí o diabo olha e diz, mas tu és tão cara de pau. Como é que você tem coragem de dizer que é igual a Jesus, se você não é? Mas, meu irmão, a palavra de Deus diz em João 8,44 que o diabo nunca falou a verdade. Nunca! E Jesus vai mais longe e diz, ele é o pai da mentira. Ele não é só um mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, veja bem, Adão, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o plano de Deus para a vida de Adão era para que Adão movesse na terra exatamente como Deus. Mas por causa do pecado, Adão, ele perdeu essa condição. Mas Cristo veio e restaurou isso. Então eu e você podemos andar nessa terra exatamente como Deus anda. Aleluia! E como é que Deus anda? Deus anda em amor, Deus anda em fé, Deus anda em vitória. Por isso ele diz, quando vocês orarem, orem dizendo, Pai, que seja feita a tua vontade aqui na terra, como a tua vontade ela é feita no céu. Agora deixe que se abra o céu sobre a tua vida e contemple por um momento o que existe no céu. No céu não tem fracasso, irmão. No céu não tem doença. No céu não tem derrota. No céu não tem pecado. No céu não tem fome. Ah, pastor, mas está escrito que se estamos nesse mundo, passaremos por aflições. Sim, mas Jesus Cristo não parou dizendo ali. Ele continuou dizendo, no entanto, eu venci o mundo. O negócio, meu amado, é saber de que lado você vai estar. Do lado de Cristo ou do lado do mundo? Você está entendendo isso? Quando eu digo do lado de Cristo ou do lado do mundo, é o seguinte: você vai andar com aquilo que a Bíblia diz, ou você vai andar com aquilo que o mundo diz? Vocês estão aqui? Amém, amados? Diga graças a Deus. Esta obra realizada em nós pelo Espírito de Deus, ela foi selada. Essa obra realizada em nós por Deus, ela foi selada pelo Espírito de Deus. É o que Paulo fala quando ele escreve aos Efésios dizendo, quando vocês ouviram a palavra da verdade, que é o Evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo. Agora você sabe o valor de um selo? Um selo é algo que não pode ser violado, é crime. Agora deixa eu te dizer uma coisa, o diabo sabe disso. E ele sabe mais, ele sabe que tem muitos crentes que não sabem. Você está entendendo? O diabo sabe que ele não pode tocar na tua vida. Que ele não pode tocar na sua casa, não pode tocar na sua família, não pode tocar na sua saúde. Ele sabe, mas se você não sabe, ou se você sabe e age como se não soubesse, meu irmão, fica fácil para ele. Então entenda bem, na obra da redenção, eu e você fomos restaurados à imagem de Deus, amém? Por isso Paulo fala que agora é de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, até a perfeita imagem de Cristo. Mas essa obra já começou na nossa vida, quando do novo nascimento, amém? Deus veio então e selou essa obra em nós, diga, com o Espírito Santo. E Deus confirmou essa obra, meu irmão, por meio dos dons espirituais. Diga, dons espirituais. Quando você lê Hebreus capítulo 2, todo o capítulo 2 de Hebreus, você vai ver que Deus, ele deu os dons do Espírito Santo exatamente para confirmar aquilo que a palavra diz em Efésios capítulo 1, que fomos selados com o Espírito Santo. Agora você pode entender então, quando Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 2, que eu e você não temos a mente do mundo, mas temos a mente de Cristo. Você não ficou animado com isso? Estou vendo umas carinhas olhando para mim assim, mas é o que a Bíblia diz, que eu e você temos a mente de Cristo. Amém? Aleluia! Eu e você temos a mente de Cristo. Então os dons espirituais, exatamente os 9 dons que são lá em 1 Coríntios 12, foi nos dado exatamente para confirmar
a obra de Deus na nossa vida. Quer ver só um dom que confirma isso? Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento não é adivinhação, querido. Deus vai me usar com palavra de conhecimento, eu vou falar para você coisas do seu passado e vou falar acerca do seu futuro, sem nunca ter te visto. Mas você entende que o dom da onisciência somente Deus tem? Mas Deus, no intento de nos fazer completos nele, o que Ele fez? Ele nos deu os dons espirituais. Amém? E a palavra do conhecimento é exatamente equivalente à onisciência de Deus. Então o homem, só o espírito do homem vai conhecer o que tem dentro do próprio homem. Mas o Espírito de Deus, ele conhece todas as coisas que são em Deus. Mas se você entender que o Espírito de Deus está em mim, o Espírito Santo de Deus está em você, então, meu irmão, está fácil. Diga, está fácil. Amém? Ou seja, o diabo não pode nos pegar de surpresa. Aleluia. Por quê? Porque nós andamos à luz, andamos no Espírito Santo. E aí eu quero chamar a atenção dessa amada igreja para o seguinte, porque muitas das vezes a palavra do conhecimento tem sido desprezada dentro da igreja. Assim como a palavra da sabedoria. Quando eu cheguei na igreja a primeira vez e ouvi a pregação do evangelho, eu saí da igreja brigado com o pastor. Porque eu achei que ele estava falando acerca da minha vida, que alguém tinha compartilhado com ele tudo a meu respeito. Mas ele estava sendo usado com a palavra de sabedoria. E o que falar então das profecias? E o que falar do dom da fé? E o que falar do dom de línguas? E do dom da interpretação das línguas? Ou seja, a igreja é muito linda, querido. A igreja é muito bela. A igreja é a noiva de Cristo aqui na terra. E a palavra de Deus diz em Efésios que a igreja é exatamente a plenitude de Cristo aqui na terra. Aleluia! 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 Não vai haver avivamento na terra, meu irmão, se os crentes não abrirem o coração para essas verdades. Enquanto os crentes estiverem, pastor, de mimimi, que tem dificuldade para atravessar uma poça de água para vir para a igreja, que está olhando como é que vai ser o clima. Bom, dependendo do clima eu vou ao culto hoje. Meu irmão, isso é passado. Isso é passado, isso não deve fazer mais parte da nossa vida. O Deus que criou todas as coisas, que sabe todas as coisas, está habitando dentro de mim e dentro de você. Amém? Aleluia! Diga graças a Deus. Eu acho que eu estou pregando bem. Vamos seguir lá. Mas eu tenho que andar, né? O relógio não espera. Amém? Vamos seguir. Então você entende, primeira base para você viver uma vida de rompimento em fé. Entender que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Que você na terra é exatamente como Cristo aqui estivesse. Amém? E para que você não ficasse frustrado, Deus colocou dentro de você o Espírito Santo te selando e te deu os dons espirituais. Ou seja, todos nós que aqui estamos podemos fluir nos dons espirituais. Mas a gente tem que querer, tem que desejar. Não é achar bonito, não é ficar esperando alguém vir profetizar para mim. Amém? Eu posso tranquilamente, por meio do Espírito Santo, saber exatamente o que Deus está pensando a meu respeito e o que Ele tem para mim amanhã. Está tudo na palavra, está tudo no Espírito. Amém, queridos? Diga graças a Deus. Vamos para Romanos 12, 3. Aleluia! Olha que coisa interessante, Romanos 12, 3. Qual é o objetivo do Espírito Santo nessa noite? É corrigir esta fala que a gente ouve na boca de crentes e não crentes, que acaba não tendo nenhuma eficácia. Está amarrado no nome de Jesus, estou rompendo em fé e o sangue de Jesus tem poder. Ou seja, estas frases precisam ser muito mais do que frases de efeito na nossa vida. Amém? Tem que ser verdade. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, tem que ser verdade. Romanos 12, 3. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. Diga, Deus está falando comigo.
Que não saiba mais o que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Tem uma versão que diz, não pense de você além daquilo que você deve pensar. Agora, meu irmão, não está escrito lá que você deve pensar acerca de você menos do que você deve pensar. Tem crente se sentindo barata, vermezinho de Jacó, alguém que não tem valor nenhum. E Deus fica lá do céu olhando e dizendo, mas o que eu vou fazer? Eu já fiz tudo que eu podia fazer. Ele ainda está se sentindo uma barata. Ele ainda vive dizendo que é um barata tonta. Ele ainda vive dizendo que é um Zé Ninguém, que nada dá certo na vida dele. O que Deus pode fazer numa situação dessa? Se ele já fez tudo. Então olhe lá para Romanos capítulo 12, verso 3. Não pense menos do que aquilo que você é em Cristo Jesus. Você entende isso? Querido, saia daqui hoje com o peito estufado. Peito para frente, barriga para dentro, punho cerrado, como um bom soldado de Cristo, pronto para destruir as obras do diabo. Mas se você sair daqui, tadinho de mim, até fui lá na igreja, sabe, o pastor pregou até uma mensagem bonita, cantaram uns cânticos lá, mas a minha vida está tão para baixo, está tudo tão ruim. Meu irmão, não faça isso não. Mas saia daqui de cabeça erguida, peito estufado, com coragem, com determinação. Amém? É errado você dizer que não tem fé. É errado você orar pedindo fé. Fé não vem por orar pedindo fé. Fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, eu não tenho tido tempo. Mas meu irmão, você tem tido tempo para tantas outras coisas. E não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para ouvir uma mensagem, não tem tempo para aguentar 2 horas de culto na igreja, não tem tempo. Mas tem tempo para tantas outras coisas. E a fé não vem por assistir Balanço Geral, nem Cidade Alerta. A fé não vem para ouvir a última fofoca do dia. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Agora entenda bem o que Paulo está dizendo. Deus nos deu já a fé. Quantos aqui são nascidos de novo? Então a palavra de Deus é verdade. E está dizendo que você já tem fé. Agora o que você precisa entender é que a fé nos é dada como uma semente. Se eu pego uma semente e coloco aqui nesse púlpito, passando 30 dias eu vou voltar aqui e vai estar a mesma semente. Mas se essa semente cair na terra, ela vai morrer. E quando essa semente morrer, significa passou aquela fase de semente, e ela vai tornar-se em uma grande sementeira. Amém? Então a palavra de Deus, ela precisa encontrar lugar no nosso coração. Amém? Deixa eu te dizer, o lugar adequado para a palavra de Deus não é na sua mente, mas é no seu coração. Ela está chegando aqui agora, mas você precisa deixar que ela desça para o teu coração. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz o seguinte, que a palavra de Cristo habite ricamente no vosso coração. Por isso que a Bíblia diz que o coração do homem é o seu bom tesouro. Se você não tem a palavra de Deus no seu coração, é certo que embora Deus tenha te dado fé, a tua fé nunca vai funcionar. Porque fé de fato só funciona se ela estiver alinhada com a palavra de Deus. Amém? Diga, fé não é crendice. Fé não é eu acho ou eu concordo. Fé é um dom de Deus dado aos crentes nascidos de novo. E agora cabe aos crentes o quê? Trabalharem, batalharem para quê? Para que esta fé, ela saia desse estágio de semente, olha para mim, chegue a ser uma árvore frondosa, amém? Dê muitos frutos, e dentro dos frutos o que é que vai ter? Diga, sementes. Ou seja, a tua vida, meu irmão, será de fato uma vida de rompimento em fé. Porque nunca vai faltar a semente da fé dentro do seu coração. Quando as circunstâncias se levantarem na sua vida, você não vai falar negativo, você vai falar, diga comigo, fé. Eu vou falar em fé. Amém? Aleluia. Vamos para... Vocês entenderam esse ponto aí?
Que a fé nos é dada como medida, é dada como uma semente, graças a Deus. Amém? Então o que nós precisamos de fato é alinhar o nosso coração e a nossa boca com essa verdade. Amém? Vamos para 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, verso 4. Olha que coisa linda que Pedro escreve. Olha isso aí. 2 de Pedro, capítulo 3, 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Pelo poder de Deus, diga poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas. É isso que está escrito lá? Coisas, diga coisas. Diga coisas, são coisas. Amém? Ele está dizendo que nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, todas as coisas que você precisar para se mover nesse mundo natural aqui, Deus já te deu. E tudo que você precisar para ter uma vida de intimidade, de comunhão com Deus, Deus também já te deu. Então, de fato eu e você não temos que estar correndo atrás de coisas, mas as coisas já foram disponibilizadas para nós. Amém? Bem como eu não preciso viver uma vida de lamúria diante de Deus, achando que Deus está tão distante de mim, que eu tenho que viver uma vida de penitência, porque Deus já está habitando dentro de nós. Então tudo aquilo que diz respeito a uma vida aqui nessa terra, material, e tudo que diz respeito a uma vida de comunhão e intimidade com Deus, Deus já colocou dentro de nós, querido. Ele tem nos dado a fé, tem nos dado o Espírito, tem nos dado o quê? Diga a palavra. Diga, eu já tenho essas coisas comigo. Amém? Mas ele não parou ali, olha lá. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4. Por meio delas, ou seja, por meio dessas coisas que nos foram dadas, ele nos concedeu as suas preciosas, diga preciosas, e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornassem coparticipantes da natureza, diga natureza divina. Então olha para mim e diga aqui, que natureza você tem agora, você que nasceu de novo? A natureza do homem velho ou a natureza do homem que foi recriado em Cristo Jesus? Então por que você anda dizendo que você é igual ao seu pai e sua mãe? Você sabia que agora que você nasceu do seu pai e sua mãe, embora tenha nascido do seu pai e sua mãe, agora nessa nova criação, essas coisas já passaram? Agora você tem um pai que é um pai celestial? E que você tem a natureza dele? Amém? Deixa eu te falar. O homem para viver no mar, ele tem que ter o quê? Diga a natureza do peixe. Vocês entenderam o que eu falei? Diga, o homem para viver no mar, na água, lá debaixo da água, ele tem que ter o quê? Diga a natureza do peixe. O homem para voar no céu como os pássaros, o que ele precisa? Diga, ter a natureza de um pássaro. E o crente, para viver nessa terra triunfalmente, ele tem que ter o quê? Diga, a natureza de Cristo. Então olha para mim e diga assim, o pássaro voa, o peixe nada, e o crente crê, meu irmão. É simples assim. Oh, aleluia! Aleluia! Você precisa entender que Deus preparou um ambiente para você viver, que é um ambiente de fé. Por isso que as coisas dão errado na nossa vida, quando a gente sai da esfera da fé, pastor. E tenta resolver as coisas com raciocínio humano. Vocês estão entendendo isso? Agora, o diabo sabe disso. Ele sabe que se eu puser fé no negócio, vai dar certo. E então o que ele faz? Ele procura colocar pecado na nossa vida? Não, muitas das vezes não. Ele coloca uma distração. Coloca uma distração. Ou seja, ele não vai trazer o pecado, porque ele sabe que se é pecado, você já sabe que não pode pecar. Verdade ou mentira? Você sabe que não pode pecar, então você foge do pecado. Mas ele te leva à distração.
Às vezes você vem para um culto como esse aqui, simplesmente seu corpo está aqui, mas sua cabeça está lá na sua casa. Às vezes você está num culto como esse aqui, a palavra está sendo ministrada, mas você está pensando na conta que você vai pagar amanhã. Você está num culto como esse aqui, está pensando o que vai jantar, pastor. O que eu vou jantar hoje? É como se não tivesse almoçado nem feito café da tarde. E ainda tem aqueles que dizem, caramba, mas eu estou morrendo de fome. Quer dizer, já está mentindo, porque não está morrendo. Não está morrendo. Vocês estão entendendo isso? Então o diabo, veja bem, o diabo é astuto. A Bíblia diz que ele é astuto. Se ele não te leva para o pecado, ele te leva para a distração. Vocês estão entendendo isso? Eu sei, gente, eu trabalho com a igreja há muitos anos. Eu também sou um homem como vocês. E se eu não vigiar a mente voa. Às vezes estou aqui e de repente começo a pensar nos meus filhos que estão lá, meu neto que vai nascer, o outro neto que vai fazer 7 anos, e não sei isso, e aquilo outro, e a conta tem que pagar. Mas entenda bem uma coisa, quando você nasceu de novo, Deus preparou um ambiente próprio para você, meu irmão. Não, você não entendeu. Quando você nasceu de novo, Deus preparou um ambiente próprio para você viver. E esse ambiente é um ambiente de fé. O nome dessa igreja não é Batista Caminho da Fé por um acaso. Não é porque o pastor achou bonito, querido. É porque aqui é um ambiente de fé. Agora entenda bem o que eu vou te dizer. Você tem que levar esse ambiente para a tua casa. Você tem que levar esse ambiente para o seu trabalho. Você tem que levar esse ambiente para a sua escola. Ou seja, é você que vai influenciar lá fora. E não o lá de fora que vai influenciar você. Você está entendendo isso? Tem que entender. Olha para mim aqui, ó. Vida de crente é vida fácil. Você se escandalizou com isso, né? Que você só ouve dizendo que está no vento, está na prova, está não sei mais aonde. Mas você está em Cristo, meu irmão. É o diabo que está lascado, você está numa boa. E o diabo sabe que você pode provocar um terremoto no império dele, que ele não tem reino. Um terremoto no império dele. E aí, o que ele faz? Ele traz distração. Mas diga assim, a partir de hoje não vai trazer mais. Diga assim, vou ficar esperto, ó. Diga assim, um olho na Bíblia, o outro também. A irmã pensou assim, um olho na Bíblia ou na TV. Não, é um olho na Bíblia e o outro também na Bíblia. Amém? Ah, pastor, deixa eu aproveitar que Deus me deu 2 olhos. Não pode não, irmão. A palavra de Deus diz, lá em Provérbios 4, que nós temos que estar olhando firmemente para aquilo que está diante de nós. E o que está diante de nós é a nova vida em Cristo, amém? A palavra de Deus, diga amém. Aleluia. Diga agora, sou filho de Deus. E eu tenho a natureza de Deus. Amém? Olha como que é fácil romper em fé. Isso não vai ser mais frase de efeito na sua vida. Amém? Vamos para Judas, Judas só tem um capítulo, versos 3 e 4, para a gente poder caminhar para o fim. Olha que coisa linda. E olha como que o diabo tem posto mentira na boca de muitos crentes, pastor. É impressionante. Eu já vi ímpio dizer assim, rapaz, eu tenho fé que vai dar certo. E eu já vi crente dizendo assim, rapaz, eu não sei não. Estou com uma dúvida, uma insegurança. Aí depois não entende por que muitas vezes o ímpio está rompendo. Porque o camarada já entendeu, embora não tenha aliança com Cristo, ele já entendeu que se ele pôr fé, o trem vai dar certo. Ah, mas olha lá para Judas, capítulo, só tem um capítulo, versos 3 e 4, olha. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar, diga, pela fé. Lutar pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Quantos santos temos aqui? Teve mão que não levantou. Pergunta, quantos santos temos aqui?
Leia a tua Bíblia e veja lá as introduções da carta de Paulo. Ele sempre diz aos santos de Tessalonicenses, aos santos de Éfeso, aos santos de Colossos. Amém? Porque de fato é o que nós somos. Você entendeu quando você leu lá 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4? Você e eu, por meio do novo nascimento, nos tornamos, diga, participantes da natureza divina. Amém? Então, santidade, querido, é um estilo de vida. Assim como fé é um estilo de vida. Amém? Você entende isso? Amém, queridos. Ah, mas aquele crente é muito santarrão. Você quer que seja o quê? Fala para mim. Fala para mim. Não, aquele ali, pastor, é um santarrão. Mas você queria que fosse o quê? Um diabão? Porque se não está bom ser um crente santo, o que vai estar bom, pastor? Tem coisas que a gente não consegue entender. Pastor, tem coisas que eu não consigo entender. Depois de 30 anos de crente, e lendo a Bíblia, eu fico pensando nas besteiras que a gente faz na vida. Não, com aquele ali eu não vou andar, não. Aquele é muito metido a santo. Olha que idiotice. Sabe por que ele é metido a santo, pastor? Porque ele ora, lê a Bíblia, participa de todos os cultos da igreja. Não, vou andar com aquele ali que é mais liberal, mais solto, mais à vontade e tal, entendeu? Não tem muito compromisso, é assim que eu quero. Vai! Vai para você ver onde você vai chegar. Continua nessa pegada. Você vai ver, meu irmão. Eu te aconselho a agarrar com os santos. E quanto mais santo, mais agarrado. Aleluia! Gosta de ler a Bíblia? Então é comigo. Gosta de oração? Estou junto. Pastorzão, lembra do início nosso? Né? Vamos orar? Vamos! Que hora vamos orar? 3 horas da manhã, vamos orar. Não, vai ser 7 horas da manhã, não, vamos orar. Tinha um presbítero aqui, Neemias, grande homem de Deus, amado homem, servo do Senhor, que me ajudou muito na minha caminhada. Ele disse assim, vem cá, pastor, vamos orar. Às vezes não estava com nem um pingo de vontade, mas vamos orar. E eu olhava para o Neemias e dizia, caramba, a vida desse homem é só orar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, eu não perdi nada em acompanhar aquele homem por anos, nada. Muito pelo contrário, só recebi muito da influência dele. Nunca vi aquele homem abrir a boca para reclamar de nada. Nunca vi aquele homem maldizer ninguém. Nunca ouvi aquele homem reclamar de governo. Nunca vi aquele homem reclamar de igreja, de pastor, falar mal de alguém, nunca vi. E eu andava com ele. Muitas das vezes, 6 horas da manhã, ele parava o carro na minha porta para me levar para o monte para orar. E eu dizia, caramba, esse homem não cansa. Tinha dias que eu não desejava ir. Mas eu falava, caramba, para onde eu irei se só esse homem tem essas coisas para me dar? Gente, fique esperto, fique esperto. Então está lá, batalhar pela fé que foi dada aos crentes. Crente tem que ter fé, e já tem fé, conforme vimos na Bíblia. E crente tem que ser santo. Então um crente de fé não é para assustar ninguém. E um crente que anda de santidade, muito menos. Porque Deus é o Deus de fé, e Deus é Deus santo. Amém? Aleluia. Aí um dia o rapaz perguntou para mim, pastor, vem cá, o senhor é crente há quanto tempo? Eu falei, 35 anos. Nossa, Deus, 35 anos? Não cansou, não? Não cansou, não. O senhor não cansou, não, até hoje ser crente, 33 anos? Olha, tanta coisa boa o senhor perdeu, né? O que eu perdi de bom? O que o mundo tem de bom? Fala para mim. Tem nada, querido. Amém? Vamos lá, vamos terminar esse negócio. Então vem que vocês ficaram animados agora. Vão sair daqui e pisar na cabeça do inimigo. Amém? 1 de João 5,4. Eu estou mostrando para você aqui textos, querido. Textos que sustentam a verdade de que eu e você podemos romper em fé. Andar em vida de rompimento. Sabe o que é? E não ser somente uma frase de efeito na nossa boca. Estou rompendo em fé, mas a vida está um caco. Estou rompendo em fé, mas nada está dando certo. Vocês estão entendendo?
essa fase tem que ser passada na nossa vida. Amém? Então vamos lá, 1 de João 5,4. Olha que coisa linda isso aí, ó. Porque todo que é nascido de Deus. Fala, irmão. Porque todo que é nascido de Deus, o que que faz? Todo aquele que é nascido de Deus, o que que faz? Todo aquele que é nascido de Deus, o que é que faz? Isto. Todo aquele que é nascido de Deus não vai vencer o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. 2 pontos. A nossa fé. Amém? A nossa fé. E esta fé, ela já está dentro de mim. E ela já está dentro de você. Diga graças a Deus. Amém? Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, não por um acaso, meu amado. Não porque é bonito, ou porque tem dinheiro, ou fala bem, ou algo parecido. Mas vence o mundo porque nasceu de novo. Foi restaurada a imagem e semelhança de Deus na vida dele. Ele tornou-se participante da santidade, e que é a natureza divina. Deus deu a ele todas as coisas para vencer no mundo material e no mundo espiritual. Deus deu a ele a medida da fé. Deus deu a ele fé. E essa fé é a vitória que vence o mundo. É o que a Bíblia está dizendo. Amém? Diga graças a Deus. Então, quando rompemos em fé? Pergunta para mim, pastor, quando eu rompo em fé? Está baixinho, diga assim, pastor, quando eu rompo em fé? Aí agora você vai escrever isso aí, ó. Se você é inteligente, você vai anotar isso. Você rompe em fé, não é quando você diz, eu estou rompendo em fé, mas a vida está uma bagunça. Você rompe em fé, não é quando você diz que está rompendo em fé, mas você está num fracasso total. A tua boca só abre para falar palavras negativas. Você não tem alegria em você. Você anda sempre de cabeça baixa, dizendo que nada vai bem, que nada funciona. Você rompe em fé. Escreva aí, ó. Quando uma situação se levanta e nós nos posicionamos na palavra, confessando. É nesta hora que eu estou rompendo em fé. Eu não tenho muito tempo mais. Acho que até já passei do tempo. Mas deixa eu te falar, leia a Bíblia. Vê lá como é que Davi venceu Golias. Ele falou primeiro. Ele creu depois. E ele agiu. O problema, meu pastor, é que muitas das vezes a gente não está crendo, nem a gente mesmo está crendo naquilo que a gente está falando. Esse tem sido mal. Fala, mas não crê. Davi falou, ele acreditou e ele agiu. Você tem que aprender a falar a palavra, crer na palavra e agir na palavra. Amém? Então, quando é que eu rompo em fé? Eu vou ler de novo. Quando uma situação se levanta e nós nos posicionamos na palavra, confessando a palavra, falando ao contrário daquilo que o mundo está falando, falando ao contrário daquilo que nós falaríamos antes de termos conhecido a Cristo. Amém? A fé vai nos levar a ver o impossível como possível. Vou repetir, a fé vai nos levar a ver o impossível como possível. Pode estar todo mundo dizendo que não vai dar, mas você diz vai dar. Tem 1000 caindo ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você está firme. Amém? Aleluia. Diga graças a Deus. Vamos mais lá. Entenda isso aqui, ó. Da fraqueza tiramos força. Os homens que moveram em fé, pastor, lá em Hebreus 11, não diz?
Da fraqueza tiraram força. Eles fizeram mais, ó. Eles apagaram a força do fogo. Por isso que lá em Efésios capítulo 6 diz que Deus nos deu o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Amém? E tem mais, olha lá. Fechamos a boca do leão. O diabo se levanta em cada esquina para dizer que não vai dar. E você diz, vai dar em nome de Jesus. Os seus filhos vão se perder. Não, meus filhos não vão se perder não. Vão ser servos de Deus, vão ser pastores na obra de Deus. As tuas filhas não vão dar nada na vida, muito pelo contrário, vão ser mulheres ungidas com o poder de Deus, que vão levar as boas novas de Cristo para o mundo. Vão encontrar bons rapazes, vão ter bons casamentos. Amém? Não é dizer, mas está tudo assim, pastor, sabe como é que é? Hoje o mundo está assim. E me fala cá uma coisa. E eu devo alguma coisa para o mundo? Você deve alguma coisa para o mundo? Hein? Eu não devo. Mas porque o mundo está assim, e eu tenho alguma coisa a ver com o mundo? Jesus Cristo, quando esteve aqui, ele não se limitou nas coisas que os olhos dele viam e naquilo que as pessoas falavam, não. Amém? Ele olhava para o céu, ele via a vontade do Pai e ele fazia a vontade do Pai. Amém, queridos? Aleluia! Vencemos onde ninguém nunca venceu. Ninguém nunca venceu. Você vai lá e vence por meio da fé. Que coisa linda. Não, mas igreja nenhuma aqui vai para frente, sabe? O povo não se firma, nada dá certo. Quem te disse isso? Estão falando por aí. Estão falando por aí que o capixaba é difícil demais para a igreja. É engraçado, né? Muito engraçado isso. Não, não tem não, meu irmão. O negócio que falta muitas das vezes, sabe o que é? Convicção daquilo que somos em Cristo Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Prosperamos onde ninguém nunca prosperou. O cara vai, abre o negócio e quebra. Você vai, abre o negócio dá certo e prospera. Amém? Isso é uma vida de romper em fé. Amém, queridos? Vocês aprenderam alguma coisa? Foram edificados? Você pode ficar de pé? Aleluia. Oh, glória a Deus. Você entende que você não é aquilo que você pensa que você é, mas você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você entende que você não tem aquilo que você pensa que tem, mas você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E você compreende que você pode, não aquilo que você pensa que pode, mas aquilo que a Bíblia diz que você pode. Então você pode pegar a sua Bíblia e levantar ela na mão assim. Levante a sua Bíblia assim, bem alta assim, e diga assim: esta é a minha Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ela é a espada do Espírito. Ela é a boa semente, incorruptível. Ela é tudo aquilo que eu preciso para a minha vida. E eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso todas as coisas que ela diz que eu posso.